sentimos a presença do Eterno, sentimos a presença do Todo-Poderoso, aleluias. Ah, se eu fosse você, eu começava a glorificar a Deus, a compartilhar. Deus tem uma palavra ainda nessa madrugada aos nossos corações. Nós já passamos aqui um tempo de oração, um tempo de louvor, um tempo de coinonia, e será tremendo até o final dessa vigília. Pastor André, graça e paz, meu amigo. Obrigado pelo carinho, pastor. Por estar dirigindo as vigílias com tanto louvor, com tanta maestria. Também quero aqui cumprimentar meu amigo, pastor Francisco Campelo, cumprimentar aqui, querido amigo que orou diante do Senhor nessa vigília, Ronaldo Rufino, juntamente com a sua esposa, Rosana Rufino, lá do Mato Grosso, estão adorando ao Senhor conosco. Também pastor Rômulo, pastora Cássia, sua esposa, pastor Will, pastora Thaís, que louvor, que presença gloriosa, aleluia. Eu quero cumprimentar também nossa querida irmã Elizabeth, que com grande sabedoria e maestria tem nos ensinado em cada abertura de vigília. Cumprimentar aqui a todos vocês que estão de perto, de longe. Claudinei, saudade de você, meu amigo. Saudade de você, da irmã Luísa. Ronald Melo, lá do Rio de Janeiro, Deus te abençoe. Marcela Lima, de Brasília. Tanta gente de tantos lugares aqui, né? Glória a Deus. Nossa vigília está sendo transmitida pelo Facebook. Você pode compartilhar. Eu mandei o link no seu WhatsApp para aqueles que eu tenho o telefone, aqueles que não estão fazendo parte dessa lista, se quiserem estar recebendo os convites do Ministério Plenitude e Avivamento, me encaminhe uma mensagem, eu te adiciono. Tá? Eu vou deixar já aqui o meu número de telefone, é 11 99619 4932. Você já pode adicionar, mandar uma mensagem e eu vou estar te enviando. Também eu quero cumprimentar e saudar aqui a todos os nossos queridos companheiros, amigos, irmãos que estão nos acompanhando pela página, minha página do Ministério e a página do Apóstolo. Deus abençoe a sua vida, que Deus bendiga toda a sua família. Quanta gente linda aqui, saudade de todos vocês. Presbítero Alexandro Ávila. Deus te abençoe, meu amigo, saudade. Pastor Daniel, Deise, pastora Anita. Domingo vocês vão estar conosco, né? Então, presbítero Anderson, pastor Daniel, essa família amada, nós vamos estar ali apresentando a princesa Emily ao Senhor Jesus. Domingo vai ser tremendo. Renildo Tavares, mais que confirmado conosco ali. Deus usou ele domingo passado, todas as quintas-feiras em São Miguel, ali com o pastor André Saraiva. Tem sido bênção demais. Com saudade, eu quero mandar aqui também um abraço, minha querida irmã, meu querido irmão, meus amigos, a Vanessa, Leandro e o Davizinho, que chegou também como um príncipe. Deus abençoe vossas vidas, a cada um de vocês. Eu quero convidar vocês a abrirem as vossas Bíblias no livro 2 Reis, capítulo de número 14. Eu quero ler apenas o versículo de número 25. Capítulo 14, apenas o versículo 25.
eu não vou pregar hoje, eu só vou compartilhar aquilo que o Espírito Santo pôs ao meu coração, e eu creio que vai falar conosco. Diz assim a palavra do Senhor, que é rema, é magnânima e eficaz. Ele restituiu o termo de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, o Senhor Deus de Israel, a qual ele falou pela mão do seu servo Jonas, o filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efer. Poderoso em batalha grande e em peleja. A honra, a glória e o louvor nós tributamos a ti, pois não há Deus além de ti, Senhor, que trabalha por aqueles que em ti esperam. Senhor Deus, tu és um Deus tremendo, o Deus grande, aquele que tem, aquele que vai na frente, Senhor, endireitando toda a tortuosidade, trazendo, Senhor meu Deus, sobre nossas vidas o poder que só o Senhor tem, e não há ninguém, Senhor, além de ti, que possa trabalhar como o Senhor trabalha. E nesta hora, Pai querido e Pai amado, eu venho, Senhor meu Deus, te agradecer e engrandecer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem e por tudo que o Senhor faz. Por isso, Senhor, nessa hora eu te peço, abra os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que possamos ver e ouvir no teu reino, não aquilo, ó Pai, que nós queremos, mas o que o Senhor já tem determinado sobre nossas vidas. Em o nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. A Deus seja tributada toda honra, toda glória, toda graça e todo louvor. Amados irmãos, amigos, eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que o Senhor Deus colocou ao meu coração, pois na oportunidade, quando estava eu ministrando, ou eu estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo ministrou ao meu coração quando li esse versículo em 2 Reis, que fala sobre a vida do profeta Jonas. Jonas, ele é um profeta levantado entre os profetas menores, e ele atuou na era ou na década, no século 8, na década de 750 a.C., e ele tem uma característica muito peculiar para nos ensinar. Nos ensinar nos dias de hoje, que são dias difíceis, são tempos onde nós andamos, muitas das vezes, desacreditados, muitas das vezes desconfiados, muitas das vezes frios, muitas das vezes esperando por ver acontecer, porque a nossa fé tem sido abalada, a nossa estrutura tem sido fraquejada, os nossos pensamentos têm divagado, têm viajado longínquamente do nosso Senhor Deus. E aqui eu gostaria, nessa hora, de compartilhar com todos vocês algumas características que este pastor, profeta, ele nos ensina e a palavra de Deus nos traz como uma atenção. Somente aqui no livro de Reis é que você vai encontrar Jonas como um profeta que associou-se ao profeta Eliseu para profetizar uma restauração que precisava para aquela época, que era o poder da palavra do Senhor Deus.
a palavra hebraica que estava sendo perdida pelo seu povo, sendo traduzida por significados que levava o povo a uma conduta difícil. Ao reinado de Jeroboão, ou de Zebulão, melhor dizendo, o povo de Israel havia distanciado do Senhor. Há um caminho que o Senhor Deus não deu, há um caminho que o Senhor Deus não preparou, há um caminho que o Senhor Deus não apontou e nem ordenou. Muitas das vezes, somos nós caminhando os nossos caminhos, caminhos que não conhecemos e não entendemos, e supomos que foi Deus quem nos direcionou, quando a nossa caminhada, o nosso direcionamento tem sido simplesmente pelo desejo do nosso coração e não pelo desejo do nosso Deus. Daí que nós precisamos estar atentos ao chamado que Deus nos fez, ao direcionamento que Deus tem nos dado e como nós devemos caminhar, porque a caminhada não é fácil, o chamado também não é fácil, e estar caminhando na direção de Deus é estar enfrentando o que não gostaríamos de enfrentar, mas com um grande conhecimento, uma grande força na nossa fé, de sabedoria, que o nosso Deus, ele já venceu por nós as batalhas que nós estamos enfrentando. Então, é como se o poeta diz, são somente poeiras, porque o pior ele já sustentou com as suas mãos fortes. Se tem uma poeira sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o teu ministério, não desista, não pare, não recue, não encoste como uma ferramenta, porque você vai enferrujar, você vai ficar desatualizado, você vai fraquejar, você vai parar no meio do deserto, e Deus nunca chamou alguém para parar ao meio do deserto. Mas toda vez que Deus ordena que alguém vá pelo deserto, vá pelos mares bravios, vá pelos vales da vida, ele ordena, passe para o outro lado. Do outro lado, nós vamos chegar, primeiramente, preparado, segundamente, aprovado, e terceira, nós vamos chegar lá com o ar de vitória, o ar de um campeão, o ar de um vencedor. Nessa madrugada, o Espírito Santo colocou no meu coração que muitas pessoas estão passando por adversidade, por enfrentamento e por afrontas, e estão prestes a parar, estão prestes a se encostar, estão prestes a dar um tempo, a aguardar. Ouça-me bem, Jonas ministrou durante a primeira metade do século 8 e ele profetizou restauração das fronteiras do Reino do Norte, fato que se cumpriu no reinado de Jeroboão, o Jeroboão II. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e começamos a ver que a palavra de um profeta tem a força do sim de Deus e tem em Deus o amém, porque tudo que um profeta fala, vindo de Deus, Deus cumpre, Deus faz acontecer. Quando um povo estava desacreditado, o historiador chega a dizer que esse povo substituiu Deus, o Deus eterno, o pai de Abraão, de Isaque e de Jacó, por deuses terrenos, por deuses que a humanidade, o povo de Israel buscava a força no sol, na lua, nas estrelas, buscava a força no sangue, nos olhos, na altura, no cabelo do homem, mas não buscava mais a força em Deus. Quem sabe você está, talvez nesse tempo, buscando forças aonde não pode te dar força. Você está buscando forças em homens, em mulheres, buscando forças em lugares, em templos, buscando forças aonde não tem força para te dar. Mas nessa madrugada, Deus está dizendo para nós,
que devemos continuar buscando força nele, porque ele é a nossa força. Quando você o serve, quando você o adora, a palavra deixa-nos entender que Deus se alegra, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a tua força. É importante você deixar Deus alegre. É importante você deixar Deus feliz. Porque quando Deus está alegre, você está forte. Quando Deus está alegre, você está de pé. Quando Deus está alegre, você está recebendo do Senhor o poder, a graça para sobrepujar as investidas do inimigo que vem contra a sua vida, dos ataques. Quando acontece, pastor André, de alguém vir nos afrontar com um olhar, com palavras e com perseguição, se nós não estamos na força de Deus, nós nos tornamos entristecidos, o nosso semblante cai, as nossas pernas bandeiam, perdemos o sono, não dormimos, porque fulano está me atacando com palavras, fulana está me perseguindo no trabalho, a vizinha está com raiva de mim, porque está fazendo isso ou fazendo aquilo. Supomos coisas que não são verdades. Tudo isso porque nós estamos fracos, nós estamos parados, nós estamos caídos, nós demos um tempo de Deus da nossa vida. E quando nós fazemos isso, a Bíblia diz que Deus se ausenta de nós e ele só fica observando, aguardando por um chamado. Entenda uma coisa, Nínive era uma das principais cidades dos assírios. Nínive era um povo cruel. Nínive era um povo militar, um povo guerreiro, um povo briguento. Eles eram inimigo de Israel de longas e longas datas. Era um povo que havia se esquecido de Deus e se virado para Deus. E agora eles viviam as suas próprias vontades, eles viviam os seus deleites, eles viviam os seus acontecimentos imediatos. Muitas das vezes, os nossos olhos querem que nós, ou os nossos olhos façam que nosso coração quer algo de forma imediata. É um objeto, é uma porta, é um trabalho, é um móvel, um imóvel, um automóvel, é um sonho, um desejo. Os nossos olhos são as portas do nosso coração e do nosso pensamento. E quando nós não temos o nosso coração e o nosso pensamento firmado, pautado em Deus, com a palavra de Deus guardada no nosso coração, então nossos pensamentos vão devagar, nossos corações vão se ausentar do Espírito de Deus, e Deus vai se ausentar da nossa vida. Não permita que isso aconteça. Pastor, você está dizendo que eu não posso sonhar? Não, pelo contrário. Você deve sonhar, mas você tem que sonhar o sonho que Deus já determinou para você sonhar. Quando você não sonha os sonhos de Deus, tudo vai ficar mais difícil. Então, eu estou te fazendo um convite a começar a sonhar os sonhos de Deus. Eu quero lhe fazer um convite nessa madrugada. Provérbios 19, 21 diz que muitos são os planos do coração do homem, mas somente o propósito de Deus é que vai prevalecer. E eu quero te convidar a permitir que o propósito de Deus, ele possa fazer no seu coração, na sua mente, na sua vida, a morada e as realizações de Deus Pai sobre você. Entenda uma coisa, nesse livro que retrata a passagem de Jonas, que é o próprio livro que leva o seu nome, Jonas, há pelo menos 4 considerações que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa hora. Primeiro, ele é um livro de história verídica, ele trabalha uma figura real, uma história real, como diz o livro de 2 Reis, capítulo 14, 25, que ora lemos, ele diz que Jonas é um profeta escolhido por Deus. Jonas, embora seja um homem escolhido por Deus, um homem que ouve a Deus, e que quando ele fala, se cumpre a sua palavra, a Bíblia mostra que Jonas também tinha as suas falhas. Por isso, não fique triste quando você olha para você e vê você enfraquecido. Quando você olha para você
e ver você falho. Não fique triste, somos homens, somos feitos de carne e osso, e quem te fez, ele sabe e conhece a sua estrutura, ele sabe que você é pó, ele sabe que você é o bichinho de Israel, e ainda assim, as misericórdias dele é infinita e longânima, para que possa estar sobre sua vida, te livrando, te guardando e te abençoando. Segundo, Jonas, ele faz parte dos 12 profetas menores. Ele está enquadrado dentro de um cânion, dentro de uma estrutura da palavra de Deus, como um manual de exemplo para a minha vida e de exemplo para a sua vida. Jonas, ele, embora tenha suas mazelas, ele tem os seus momentos de altos e baixos, como muitos outros profetas, reis, apóstolos, nós encontramos a vida de cada um. O comportamento humano de cada um mostra, diante do que a Bíblia revela, a diversidade de como eles são. A Bíblia mostra que não podiam caminhar juntos pregando a palavra de Deus, como Paulo e Barnabé tiveram que separar, mas não deixaram de servir ao Deus eterno e de cumprir o seu chamado. Nós não podemos olhar para a nossa estrutura ou a estrutura do nosso companheiro, a estrutura do nosso irmão. Nós temos que olhar para nós, olhar para eles e ver que o Deus que nos fez diferente deles, ou o Deus que me fez diferente de você, é o mesmo Deus que está com você, que está comigo, e ele usa cada um conforme ele quer e quando ele quer. Terceiro, os milagres descritos no livro de Jonas não são milagres impossíveis para o Deus desta palavra que nós estamos vendo. Entendam uma coisa, quando Deus diz para Jonas pregar para o povo de Nínive, para que eles se arrependam, Jonas sabia que se o povo se arrependesse, Deus ia ter misericórdia, iria perdoar. Jonas julgou como profeta, como homem de Deus, um chamado. Ele julgou o povo, não sendo merecedor do perdão de Deus. Talvez você tenha feito algum juízo nesse sentido. Talvez, em uma hora ou outra, você colocou a capa de juiz, sentou na cadeira de juiz e você sentenciou alguém dizendo: este alguém não merece ter o que tem, não merece receber o que está pedindo, não merece ir aonde quer ir. Talvez você tenha feito juízos em toda a sua vida, mas uma coisa eu quero deixar claro para você: o que mais importa nesta terra, na minha vida e na sua vida e na vida de todo ser vivente, quase 8 bilhões de pessoas nesse planeta, o que mais importa é o querer de Deus, é o julgamento de Deus, é a vontade do Pai, não é a minha e nem a tua vontade. E quando a gente passa a entender que a vontade do Pai, ela é supremacia, ela está acima de tudo e de todos. Então nós vamos entender, por mais que eu não aceite determinada situação ou determinada ação de pessoas, eu tenho que aceitar o julgamento e entender que essa pessoa também tem um Deus, e o Deus é o mesmo Deus que eu sirvo. E quando nós passamos a entender dessa maneira, nós passamos a aceitar melhor as situações que nos cercam, as situações que estão conosco. Quarto, Jesus falou da estadia de Jonas dentro do peixe e da sua pregação em Nínive. Aqui é um selo para aqueles que dizem que Jonas não é um livro profético direcionado por Deus. Jonas não deveria fazer parte da Bíblia, porque ele dá um mau exemplo. Não dá mau exemplo nenhum. Ele dá um exemplo real e Deus manteve aqui, porque esse exemplo é para a minha vida hoje, é para a sua vida hoje. E se não fosse verdade que Jonas esteve na barriga de um grande peixe,
se não fosse verdade que Jonas pegou o navio para um lado errado, se não fosse verdade, Jesus não faria menção. Se é verdade que Jonas não teve na barriga de um peixe, então Jesus está errado. O que nós devemos fazer? Eu prefiro ficar com a palavra, e a palavra diz a verdade. E aqui está dizendo que Jonas esteve na barriga de um grande peixe por 3 dias, e Jesus cita isso, Jesus confirma isso, e diz, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas de um grande peixe, o Filho do Homem também estará. Jesus estava falando dele. Entendam uma coisa, Jonas, Deus usou Jonas como um princípio de ensinamento para aquele povo, um momento de preparação para a vinda do seu filho. Mostrou para o mundo, mostrou para mim hoje, para você, mostrou para nós, que o nosso Deus é Deus do impossível. Não importa. Deus se revela sendo Deus quando ele faz nascer uma grande aboboreira e no outro dia uma grande lagarta, que vai lá, come toda a aboboreira, matando ela. Entenda uma coisa, isso só mostra para nós algo. Deus tem o controle de toda a natureza, de todo homem e de todos os animais. Não tem planta que não pode obedecer à voz de Deus. Jesus foi procurar algo que comer numa figueira, e ele não encontrou do seu fruto, amaldiçoou. A Bíblia diz que a figueira, ela secou instantaneamente. Entenda uma coisa, quando você entender isso, e você ver que coisas infrutíferas estão na sua vida, você começa a arrancar, você começa a usar o exemplo de Jesus. Eu não aceito coisas que não produzem frutos bons na minha vida, e eu começo a arrancar. E quando eu começo a arrancar essas árvores que não produzem frutos, e as que não produzem frutos bons, que são 2 espécies de árvores que nos atrapalham crescer, são 2 espécies de situações na nossa vida que nos atrapalham avançar, são as coisas que não produzem frutos, isso são chamados de entulhos na nossa vida. E o segundo são as coisas que produzem frutos ruins, multiplicam-se como erva, a Bíblia diz, como erva daninhas, ou seja, ninguém planta, ninguém está ali para cuidar, mas ela não deixa de nascer. Então, arranque da sua vida todas as ervas que são daninhas, elas vão produzir muitos frutos, vão te atrapalhar, vão construir peso para você, impedindo você de chegar. Entenda uma coisa, de Jope a Tarsis, é aproximadamente 800 quilômetros de distância. Quando Jonas desce e toma um navio, Jonas desce ao porto de Jope, e quando ele toma um navio que está direcionado para Tarsis, eu falei equivocadamente, de Jope a Nínive, 800 quilômetros, de Jope a Tarsis, 4.000 quilômetros. Segundo a história, diz que o navio veleiro gastava-se, em média, 1 ano e meio para chegar de Jope a Tarsis, para chegar de Jope à Espanha, aonde é hoje. Hoje, Tarsis é Espanha. De Jope à Espanha, 4.000 quilômetros. De Jope a Nínive, 800 quilômetros. Deus diz para Jonas, vá a Nínive. E Jonas pega outro rumo. Sabe o que isso mostra para mim na palavra de Deus? O pastor cansou. O pastor quis um tempo. O pastor quis parar. Porque o pastor conhecia aquele povo. Porque o pastor sabia que aquela igreja não ia mais frutificar se não houvesse uma intervenção de Deus. Como Deus é Deus que faz as coisas como Ele quer e quando Ele quer, então o pastor tomou um juízo dizendo que o povo não merecia o reconhecimento de Deus, o livramento de Deus, a cura de Deus, o direcionamento de Deus, a salvação de Deus. Então ele resolve
dá um tempo no seu chamado. Ele pega o navio e ele vai 1 ano e meio para ir, depois 1 ano e meio para voltar. São 3 anos que o pastor pediu um tempo para ficar sozinho no porão de um navio, indo e voltando, para depois continuar. Deixa eu te dizer, nesta noite, nesta madrugada, meu Deus não te chamou para ouvir de você um tempo. O meu Deus chamou para ouvir de você: eis-me aqui, Senhor. Toma-me a mim, envia-me a mim. Deus não te chamou para ouvir de você reclamações, murmurinhos, para ouvir de você que está cansado, está cansada. Deus te chamou para um tempo de refrigério, para um tempo de avançar, para um tempo de crescer, para um tempo de lutar, para um tempo de andar na presença dele, como nós ouvimos esse hino. O pastora Thaís, pastor Will, prepara esse hino para vocês cantarem daqui a pouco de novo. Na presença de Deus é impossível você ficar desassistido. Na presença de Deus é impossível você não viver milagres. Na presença de Deus é impossível você não caminhar exaltado pelo poder e pelo Espírito Santo de Deus. Na presença de Deus é impossível você não receber porções que você nem imagina. Na presença de Deus é impossível você viver chorando de tristeza, porque na presença de Deus até a tristeza, ela salta de alegria. Na presença de Deus, a enfermidade se torna milagre. Na presença de Deus, as finanças se tornam milagre. Na presença de Deus, os sonhos são realizados. Na presença de Deus, o amor é acrescido. Na presença de Deus, nós nos tornamos forjados como se fôssemos ferros, passado a 1000 graus Celsius e depois ligado sem deixar nenhuma emenda. Na presença de Deus, nós somos provados como outros provam o ourive no fogo, mas quanto mais você é provado, mais o amor de Deus é contigo, porque o nosso Deus diz que ele nos corrige, porque ele nos ama. Então não fique triste com as circunstâncias e as situações que você está passando. Não fique triste com a situação que o mundo está vivenciando. Não é difícil você conversar com alguém, e quando você conversa com alguém, esse alguém só começa a falar de coisas ruins. Eu tenho um representante que todas as vezes que eu ligo para ele, ele tem umas 10 notícias para dizer de pessoas que estão internadas, entubadas, que faleceram, que não sei o quê, que isso, aquilo, outro. E eu sempre digo para ele: vamos mudar o mundo, porque Deus é bom e ele pode mudar toda a nossa história. Nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é um Deus que ele não é um Deus alternativo, ele é um Deus único, um Deus verdadeiro. Ou seja, hoje ele é Deus e amanhã não é Deus. Hoje ele te ouve e amanhã ele não te ouve. Hoje ele te vê e amanhã ele não te vê. Não, 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 não. O meu Deus vê todas as coisas. O meu Deus ouve todas as coisas. Ele está presente aqui na minha casa, onde eu estou agora. Ele está presente aí na tua casa, onde você está agora. Quem sabe você que está nos ouvindo pelo Facebook, você está numa guarita, num trabalho, numa viatura, você está no seu carro, você está como motorista particular ou de Uber, de aplicativo, não sei. Aonde você estiver, o meu Deus está te vendo e o meu Deus está te ouvindo. Não permita, irmãos e irmãs, não permita que o inimigo venha tirar você da presença de Deus. O inimigo venha trazer ausência de você, ou trazer ausência do teu pensamento e da tua vitória diante do eterno, diante do Deus vivo e do Deus verdadeiro. Não permita, irmãos, que o Senhor Deus venha fazer com você o que foi feito com o povo de Israel. E o que fizeram, pastor? Deus enterrou todo o povo de Israel no deserto, porque não quiseram
obedecer ao Senhor Deus, porque desacreditaram. Foram 12 espiar a terra, e quando voltaram, 10 disseram: o povo que nós vimos lá é muito maior, muito mais forte, são guerreiros experimentados em guerra, e nós seremos despedaçados. Inflamou o povo de Israel no deserto. O povo se levantou contra Deus, se levantou contra Moisés. Quando levanta apenas 2 dos príncipes, Josué e Calebe, e diz: vocês estão enganados. Olha, Deus nos fez passar pelo Mar Vermelho em pés chutos. Deus nos deu alimento em Mara. Deus nos deu água fresca lá em Mara, transformou a água amarga em água doce. No meio do deserto, ele fez merejar a água da rocha, a rocha ferida de Meribá. Entendam uma coisa: Deus manda fazer, obedeça e fazer. Moisés foi lá e feriu a rocha com braveza, com força, como não se deveria fazer. Então ele perdeu de entrar na terra prometida. Deus o ceifou no deserto. Entenda uma coisa: você tem um chamado de Deus. Deus te colocou nessa vigília para você ouvir exatamente sobre o teu chamado. O teu chamado é único, especial e verdadeiro. Deus te chamou por um propósito. Mas, pastor, eu não vejo nada. Pastor, eu não sinto. Deixa eu te fazer um convite. Saia da classe dos crentes. Saia da classe daqueles que são sentimentais. Só fazem as coisas se sente. Ah, eu senti, eu não senti. Você está sentindo, você não está sentindo. Para com isso. Ouça o que Deus está falando no manual que ele fez quando te fabricou e entregou para você. Ouça Deus, está aqui revelado, Deus falando conosco. Pare de sentir e comece a obedecer em vivência, como testemunho de vida, aquilo que Deus quer que você faça. Deus te mandou para Nínive, mas você não quer ir para Nínive, porque Nínive não é do teu agrado, não é do teu coração, mas lá em Nínive tem um povo que Deus ama, assim como ele ama você. E ele está dizendo: vá para Nínive, vá lá anunciar que é chegado o meu tempo. Não deixa de cumprir o chamado de Deus na tua vida. Comece a exercer o que Deus falou. Deus está te dizendo: abra a tua boca no trabalho onde eu te coloquei, e você mantém-se de boca fechada. Se alguém pergunta sobre você no seu trabalho, ninguém sabe da sua vida. Quando falarem que você é crente, vão até dar risada, dizendo: fulano, fulana, crente? Não, se ele ou se ela é crente, eu sou mais crente do que eles. Entenda uma coisa: o seu testemunho pessoal fala mais alto do que as suas palavras. Entenda uma coisa: o seu comportamento fala mais alto do que os textos que você escreve nas mídias sociais. Deixa eu te dizer algo mais: a tua atitude, as tuas ações, elas falam mais alto do que toda uma escrita sobre você, ou uma história desenhada, escrita por você. Se não configura na sua atitude, o que vai valer é o que os outros estão vendo em você. Mas mais do que o que os outros estão vendo em você, o que vai valer é o que Deus está contemplando na tua vida. Porque Deus contempla aquilo que o homem não vê. Deus contempla o coração. Deus sabe dos teus pensamentos. E Ele sabe se você está no caminho da obediência ou não. Não permita escorregar para Tarsis. Não queira você ficar longe da presença. Não queira você ficar afastado do eterno. Não queira você abandonar o caminho. Não queira você desistir quando Deus te chamou para avançar, quando Deus te chamou para crescer. E eu encerro aqui dizendo para você sobre 4 mensagens de propósito que eu encontro no livro de Jonas. A primeira: Deus tem um propósito bom para os gentios.
Eu e você, nós somos gentios e Deus nos alcançou e tem um propósito sobre a minha vida e sobre a tua vida. Veja bem, os marinheiros eram gentios. Eles aprendem a reverenciar e adorar o Deus de Israel. A primeira coisa que o Senhor Deus liberou para me alcançar foi a misericórdia dele. A primeira coisa que Deus liberou para nos alcançar é a misericórdia que ele tem. E nós somos alcançados pela sua misericórdia. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, escreve o profeta Jeremias, nós seríamos consumidos, antes mesmo de conhecer a Deus. Então, o propósito de Deus para conosco, ele é bom e há um direcionamento do Senhor, há um propósito estabelecido. Qual é o caminho que nós devemos, então, trilhar e tomar? Primeiro passo, antes de trilhar o caminho que Deus colocou para nós trilharmos, antes de tomarmos qualquer decisão que Deus nos pediu para tomar, eu aconselho você orar, se humilhar, se arrepender e pedir que a misericórdia de Deus que está em você, ela não vai vir, ela já está em você. Se não tivesse, se não existiria. Então, a misericórdia de Deus que está em você, ela alinhe os propósitos de Deus na sua vida. Você vai ver o que é uma diferença de caminhar nos seus propósitos e de caminhar no propósito de Deus. O Espírito Santo tem falado fortemente comigo nesses dias a respeito do propósito de Deus estabelecido. A palavra propósito tornou-se uma dimensão nesses últimos tempos, de uma maneira tal que a gente nem sabe definir. Mas eu não quero saber do propósito meu, eu não quero saber do propósito teu, eu não quero saber do propósito do governador, eu não quero saber do propósito do presidente do nosso país. Eu quero saber, receber e estar alinhado com o propósito de Deus para a minha vida. Porque quando tudo se alinha, há um sentido e tudo fica mais brando, tudo fica mais claro. Você caminha mais seguro, você caminha na convicção do chamado e dos acontecimentos que o Senhor Deus já liberou, ele não vai liberar, já fez, ele não vai fazer. Basta você reconhecer isso. O primeiro ponto para você entender o propósito de Deus alinhado com você é você reconhecer o que Deus já fez, quando você não pode nem ver. Mas só pode reconhecer, pastor Francisco, pastor André, só pode reconhecer quem tem o propósito alinhado com Deus, só pode reconhecer aqueles que têm a fé fortalecida. Sem fé é impossível ver a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você avançar. Entenda uma coisa, tem muita gente que está produzindo demais. Frutos, frutos e frutos. Porém, a obra sem a fé, ela é morta. Entenda isso. O fruto sem a fé, ele é podre. O fruto sem a fé, ele não tem sabor. Entenda essa questão. Não basta você querer ter o propósito de Deus alinhado contigo se você primeiro não reconhece. Segundo, não basta você só reconhecer e não exercitar a sua fé. Tem que ter a fé exercitada para que você possa confiar na plenitude. Confiar na plenitude. A palavra plenitude quer dizer tudo em todos. Tudo em todos. Não tem um meio termo. Não tem fica de fora isso ou fica de fora aquilo. Ou fica de fora um ou fica de fora outro. Não. É tudo em todos. Isso é plenitude. Então, para que você tenha esse alinhamento de propósito, você tem que ter esse conhecimento de tudo em todos, envolvendo todo o processo que Deus deixou determinado, pronto para que você viva. Segundo, a graça de Deus. Deus foi gracioso, ao mesmo tempo que ele foi misericordioso, como diz no capítulo 4, versículo 2 do livro de Jonas.
ele foi gracioso e foi misericordioso, porque ele poupou a vida de uma nação, quando essa nação ouviu Deus e se arrependeu. Uma nação julgadora, uma nação guerreira, briguenta, não é guerreira de vitória, é guerreira de encrenqueira. Arrumava encrenca com Deus, com o povo de Deus, não estava nem aí para Deus, abandonou a casa de Deus, abandonou o chamado, não tinha quem fazia. Mas o dia que Deus enviou um profeta naquela cidade, o povo reconheceu instantaneamente. Se você abrir ali no capítulo 4, no versículo 2, então você vai entender o que Deus está falando. Diz assim: e ele orou ao Senhor. Ele, Jonas, orou ao Senhor e disse: peço-te, o Senhor, não foi esta a minha fala, quando ainda estava na minha terra? Por isso fugi antes para Tarsis, pois sabia que és Deus gracioso e misericordioso, tardio em se irar e grande em bondade, e que te arrependes do mal. Jonas ora a Deus, arrependido de ter feito o que Deus tinha feito, porque no coração de Jonas, como profeta, ele sabia que quando ele falasse, o povo ia ouvir, porque o povo conhecia Jonas e sabia que Jonas era um profeta, que falava e se cumpria. Quando ele profetizou lá em meados do século 8, no reinado de Zebulão, o rei morre, mas quando Jeroboão II assume, as muralhas são reconstruídas. Deixa eu te dizer algo importante. É necessário nós andarmos em constante reconstrução. Nunca se posicione como pronto, porque nunca ninguém está pronto. Esteja em reconstrução. Reconstrua o seu pensamento, reconstrua as suas palavras, reconstrua as suas ações, reconstrua a sua forma de orar, reconstrua a sua forma de examinar as Escrituras, reconstrua a forma de como você usa o seu tempo nas 24 horas do dia, reconstrua a sua forma de como você adora ao Senhor, reconstrua a sua forma de como você sonha, de como você planeja, de como você quer que as coisas sejam. Viva sempre em reconstrução. Reconstrua e haja conforme os planos que você recebe do Espírito Santo estabelecido por Deus. Veja bem, a palavra de Deus, quando vem pela segunda vez para Jonas, então Jonas agora obedece à voz do Senhor. Essa segunda vez, ele já tinha passado pela tempestade, 3 dias na barriga do grande peixe, e agora ele está sentado na praia de Nínive. Então Deus agora coloca Jonas na praia de Nínive, e pela segunda vez, versículo 3 do capítulo 3, então Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de jornada, e Jonas começou a entrar pela cidade, pela jornada de um dia, e clamava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Quando isso chegou ao ouvido do rei de Nínive, o rei chamou toda a cidade, todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças e todos os animais, se vestissem de sacos, se cobrissem de cinzas e não comeram nada e se arrependeram diante de Deus. Eu finalizo aqui dizendo para você: não há tempo difícil para Deus quando há um coração arrependido. Não há tempo demasiado ruim para o Senhor quando Deus olha e vê um coração na brecha, vê um coração arrependido. Se for necessário arrepender, arrependa-se. Se for necessário de orar mais, ore mais. Se for necessário jejuar mais, jejue mais.
Se for necessário caminhar mais, caminhe mais. Se for necessário criar um culto a mais na semana, 2 cultos a mais na semana, culto todos os dias da semana, faça. Não importa o que seja necessário, se envolva com Deus. E Deus vai se envolver com você. Deus ouve e Deus responde. Você não vai ficar sem ouvir Deus falar na sua vida. Você não vai ficar sem ouvir Deus trabalhar na sua vida. Então comece a ouvir a Deus nesta madrugada. Comece a se dispor, a se envolver com Deus nesse tempo, porque Deus tem uma novidade para a sua vida. Você não sabe, mas o meu Deus já conhece tudo que Ele já preparou, Ele já terminou. Você vai chegar num lugar onde você não conhece, mas o Senhor Deus já terminou para você chegar. É isso que diz a minha Bíblia e a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 46, versículo de número 10. Faço conhecido o fim desde o princípio. Deus está dizendo, antes que você nascesse, Ele terminou o lugar aonde você vai chegar. Pai, eu preguei a tua palavra. Espírito Santo, eu falei e entreguei aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Alabaço e cantefly. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não sou, mas o Senhor é. Por isso, Santo de Israel, entra agora, Senhor, em cada vida que está aqui, meu Pai. Meu Deus, em cada casa representada nessa vigília, pelo Zoom, meu Pai, pelas várias páginas do Facebook. Entra, Senhor, meu Deus, nessa empresa, neste carro. Entra nesse coração e nessa mente. Senhor, que todo mal seja destruído, que toda a força das trevas seja aplacado, assim como o Senhor ouviu, Pai, o clamor do povo de Nínive, Senhor, e não destruiu aquela cidade, por causa, meu Deus, do seu pregoeiro, por causa do seu profeta. Senhor, o Senhor me colocou hoje aqui para trazer para esse povo, que eles vão trazer, Senhor, meu Deus, a tua palavra a um povo, a uma nação, a uma família, a uma casa, a um bairro, a uma escola, a uma empresa, Senhor. Meu Deus, e vidas serão transformadas, vidas serão mudadas, vidas serão curadas, vidas serão ativadas, vidas serão, meu Deus, impactadas. Oh, Espírito Santo de Deus, nós não podemos, mas o Senhor pode. Quantos corações, Pai, ardem, Senhor, meu Deus, por necessidade. Meu Deus, quantos corações, Senhor, ardem, meu Deus, porque querem fazer, meu Deus, mas não conseguem. Tira todo esse impedimento, tira toda esta dor, tira todo, Senhor, meu Deus, esse ajuizamento, Senhor, meu Deus, que pessoas têm se levantado e lançado palavras, meu Deus, para poder aplacar, Senhor, paralisar o teu filho, a tua filha, aqueles que o Senhor tem chamado. Senhor Deus, que toda palavra de maldição se transforme em bênção, que toda palavra contrária se transforme, Senhor, meu Deus, num avivamento, num tempo de conquista, num tempo de grandes colheitas, que todo dedo em riste, Senhor, meu Deus, todo julgamento, meu Pai, Senhor Deus, caia por terra, e eu profetizo, Senhor, e declaro, nenhuma dessas pessoas que estão aqui ouvindo nessa hora, Pai, vai viver a frieza que Jonas viveu, Pai, vai viver o juízo que Jonas viveu, mas vão viver, Senhor, meu Deus, um milagre que o Senhor vai realizar através da vida deste homem e desta mulher, através desta família, deste ministério, deste chamado, Senhor, meu Deus, irão viver e vão vencer, Senhor, meu Deus, as barreiras, as fronteiras, as tempestades, Senhor, no meio do mar. Senhor Deus, eles vão chegar do outro lado. O Senhor tem um outro lado, meu Deus, para cada um de nós. O Senhor tem um outro lado no deserto. O Senhor tem um outro lado, Senhor, meu Deus, do mar. O Senhor tem um outro lado, Senhor, meu Deus, do vale. O Senhor tem um lado, Senhor, meu Deus, de aprovação. Um lado, Senhor, meu Deus, de um novo tempo.
tempo, um lado, Senhor, meu Deus, aonde nós iremos experimentar coisas maiores e coisas melhores, e este não é um tempo do acaso, este não é um tempo, Senhor, meu Deus, que vai passar desapercebido, mas é um tempo de ensinamento, um tempo de aprovação, um tempo de fortalecimento, um tempo, Senhor, meu Deus, de tornar-nos, Senhor, meu Deus, intrépidos, ousados, poderosos, como enviados. Deus, é um tempo que o Senhor vai levantar uma geração, Senhor, meu Deus, para calar a boca do inimigo, para fechar as portas do inferno, Senhor, uma geração que vai entrar, meu Deus, no inferno e vai saquear as vidas, vai entrar no lamaçal e vai tirar, meu Deus, as pessoas do atoleiro, pessoas que estão me ouvindo hoje, estão assistindo, Senhor, estão clamando, estão orando por dias melhores, por tempos bons, Pai, por misericórdia e graça. É o que o Senhor já tem sobre nós, Senhor Deus. O fato de permitirmos estarmos aqui hoje é porque a sua misericórdia é verdadeira, é real e está sobre nós, e o fato, Senhor meu Deus, do teu amor é porque nós não merecíamos, mas pela tua graça, que é o dom, é o favor que eu não merecia e o Senhor me entregou. O Senhor me mantém aqui como mantém cada um, Senhor, que me assiste agora, que me ouve agora. Eu não conheço, mas tu conhece. Entra agora nesta casa, entra agora neste lugar, entra nesta vida, Senhor. Faça um reboliço de avivamento, um reboliço de alegria, de transformação, um reboliço, Senhor, meu Deus, de cura. Meu Deus, eu declaro, Senhor, que neste sábado, Pai, se levantarão um povo diferente, se levantarão um povo renovado, se levantarão um povo avivado, se levantarão um povo disposto a fazer o que não estava fazendo, se levantará um povo, Senhor, meu Deus, disposto, Senhor, a fazer o teu reino expandir, a curar os enfermos, a libertar os cativos, a transformar vidas, Pai, que estão cauterizadas por Satanás, que estão amarradas por Satanás. Levanta os valentes desta geração, levanta, Senhor meu Deus, a cada um, no nome precioso de Jesus, Pai, no nome precioso de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos e engrandecemos. O Senhor é o Deus de glória, de honra, de graça e de louvor. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia.